Vamos falar agora de melhor sistema de I/O, né? Então a gente se preocupa muito com I/O quando a gente fala de banco de dados. Por quê? Porque I/O é o vilão de performance no banco de dados. Normalmente, dois terços, em média, dois terços dos problemas de performance são por causa de I/O, né? I/O ruim, I/O lento, fazendo muito I/O. E é uma fonte disso que eu peguei aqui, eu até uso nos meus treinamentos lá de Database Performance Tuning, eu falo lá sobre isso. É um estudo que eu peguei de uma empresa chamada Confuse Software, ela desenvolve alguns softwares aí para fazer tuning de banco, né? Eu acho que ela desenvolve não só para Oracle, eu acho que tem SQL Server, deve ter para várias plataformas, o software dela. E ela faz algumas pesquisas aí, clientes que usam o software dela, né? E uma pesquisa que ela fez aqui, se eu não me engano, foram em 100 clientes. Na época foi ainda no Oracle 10G, eu não achei nenhuma pesquisa tão mais atualizada que essa, mas ela pegou 100 clientes usando o Oracle 10G e ela viu lá que dois terços dos problemas de eventos de espera dentro do banco de dados era por causa de I/O. Então a gente tem que se preocupar bastante com I/O. I/O normalmente é um grande vilão de performance nos bancos de dados. A gente tem que planejar muito bem, o DBA tem que planejar muito bem o seu sistema de I/O, né? Considerando lá o armazenamento, a capacidade de armazenamento dos teus discos, considerando a disponibilidade e performance, né? Então, cuidado, muita gente se preocupa só com performance. Apesar de eu gostar muito de performance, eu também me preocupo com custos, tá? Então, talvez a melhor performance saia muito caro. Então, vamos pensar em outras soluções aqui que talvez caibam no teu bolso e seja bom. Bom e você ficar feliz e economizar uma grana. É mais ou menos, esse também é o ponto que eu quero ressaltar neste item também. Dá para você também economizar, não pensar só no ótimo, né? E vamos falar primeiro de RAID, né? A gente fala muito aí de servidores com vários discos em RAID. E os tipos de RAID aí mais implementados são RAID 5 e RAID 10 para bancos de dados, né? RAID 5, você tem lá, por exemplo, 6 discos e um disco de paridade, ou 5 discos, um disco de paridade, e 4 discos ali de armazenamento útil, né? O quinto ali é usado só para paridade para recuperar informações, e a sua segurança. Armazenamento desperdiçado. Quando você usa RAID 5, normalmente você está desperdiçando 20% do teu armazenamento a favor da segurança, né? Então você está gastando 20% a mais para ter mais segurança. Quando você implementa RAID 10, você gasta 50% do teu disco para ter segurança. Metade do teu disco você perde para ter maior segurança. Se você tem 1 tera de disco, você vai usar RAID 10, você perde metade disso, né, para fazer o espelhamento. Então você tem aí RAID 10, você tem espelhamento, né, e mirroring e striping, né, para poder fazer o espelhamento e a distribuição dos dados em vários discos. Em termos de performance, o RAID 10 é superior. Hoje a Oracle, por exemplo, recomenda você utilizar RAID 10. Por quê? Performance, puramente por questões de performance. RAID 5 é uma solução mais barata, não tem a mesma performance do RAID 10. E a gente vê isso aqui, ó, num paper que eu achei, eu uso também nos meus treinamentos, num paper que eu achei da Dell. A Dell está comparando aqui, simulando uma operações de carga num banco de dados, OLTP, com 70% leitura, 30% escrita. Essa é a característica típica de um banco de dados OLTP, fazendo cargas aí de 400 GB de dados e simulando aqui, ó, 100, 200, até 1.600 usuários. A gente vê aqui o tempo de resposta com RAID 5 e RAID 10. O vermelhinho é RAID 5, o tempo de resposta aqui está maior. O azulzinho é o RAID 10, o tempo de resposta está menor. Menor é mais rápido. Então, RAID 5 aqui eu sei que é pior. RAID 10 é mais rápido. A gente vê aqui no gráfico nos testes que a Dell fez. Porém, é mais rápido quando? Né? Se você pegar uma carga aqui, ó, de 600 usuários concorrentes, estava praticamente igual. Você nem sentia aqui a performance. Você nem sentia tanto a diferença de performance. Talvez com 100 usuários concorrentes, você nem ia sentir essa diferença. Então, será que o seu banco de dados tem mais que 100 usuários concorrentes? Será que vale a pena? A gente vê aqui nesse gráfico que você vai começar a sentir diferença quando você tiver uma grande carga aí de usuários, uma grande concorrência de usuários com RAID 10.
Se você não tem muita concorrência, você nem vai sentir essa perda de performance que você teria do RAID 5 em relação ao 10. Então, se você tem menos que 100, será que vale a pena você gastar com RAID 10? É esse o raciocínio que eu usei lá, a gente usou onde eu trabalho, para optar por RAID 5. A gente tem RAID 5. Se a gente tivesse RAID 10, a gente não teria espaço no storage para comportar os dados de todos os bancos de dados que a gente tem lá na nossa empresa. A gente teria que ter mais um storage. Então, para não gastar com a aquisição de mais um storage, a gente colocou RAID 5 e deu. Um storage só coube tudo. Se eu fosse implantar RAID 10, não caberia. Tá? E RAID 5, pô, a gente está vivendo muito bem com isso. E a gente tem lá uma média bem inferior a 100 usuários concorrentes por segundo. Então, minha média lá agora está sendo lá de 40 a 50 usuários concorrentes por segundo. Tá? Então, não passo de 100. Eu já sabia disso. E eu não optei por mudar para o RAID 10. Antigamente, a hora que eu optava lá, falava para você, use RAID 5. Né? Eu continuo usando o RAID 5, porque eu não tenho necessidade de gastar mais para ter RAID 10. Se eu tivesse grana separada, ou se eu tivesse mais usuários, né? Se nossas aplicações lá tivessem maior uso, né? Com certeza eu teria que avaliar um RAID 10. Então, essa é a mensagem que eu quis passar aqui nesse ponto do I/O. Mas eu vou falar de mais coisas ainda. Então, eu vou falar também, você pode optar entre usar o armazenamento com ASM, com File System, ou File System. Na verdade, hoje as opções mais utilizadas, ou você armazena o seu banco de dados com ASM, ou no File System. ASM é a sigla de Automatic... Esqueci o S. Automatic Storage Management, né? Gerenciamento de armazenamento automático da Oracle. Ele é um tipo de armazenamento específico para banco de dados Oracle, muito utilizado, praticamente quase que obrigatório para ambientes de cluster hack, né, no Oracle, né? Mas não é obrigatório, por exemplo, não tem tanto peso assim para single instance, quando você tem ambientes lá que não tem cluster, né? Quando você tem single instance, você pode optar por que usar ASM ao invés de file system. Bom, você tem vantagens sim com a ASM. A ASM, quem estudar depois um pouco mais a tecnologia, vai ver que ela tem algumas características bem legais. A principal, vamos falar que o controle do armazenamento físico fica na mão do DBA. Né? Hoje, na empresa que eu trabalho, eu não tenho ASM, eu tenho File System. A gente tem lá um admin do sistema, lá, né? O cara da rede lá é que cuida, ele que é o administrador do SO. Se eu tiver que fazer qualquer mudança no sistema operacional, no armazenamento físico, eu tenho que pedir para ele. E às vezes é complicada a comunicação entre um e outro, né? Às vezes ele não faz muito bem o que você pediu, ou o que você gostaria que fizesse. Sempre há um problema de comunicação, às vezes o tempo, às vezes na hora que você quer alguma coisa o cara não pode, ele também tem as demandas dele, então foge do teu controle. Com a ASM, esse gerenciamento do armazenamento fica mais ali na mão do DBA. Você consegue lá inserir discos e tirar discos, né, nos teus volumes lógicos, ou no teu ponto de montagem, né, não sei como é que você utiliza lá o teu armazenamento físico no sistema operacional, ou na tua partição. O DBA faz isso, o DBA controla como que ele vai administrar. A hora que ele quiser, ele vai lá e bota mais disco, ou faz mais striping, ou deixa de fazer striping, ou faz um espelhamento, você controla isso, fica na mão do DBA. Isso é legal, se você precisa dessa flexibilidade. Tá? A ASM permite isso. E é um dos pontos que eu pretendo migrar para a ASM no futuro, para ter mais controle disso. Tá? Eu tenho essa necessidade de ter mais controle sobre amarzenamento, coisa que a gente não tem lá ainda. Tá? Mas isso não é o fator principal para mim ainda. Tá? Em ambientes maiores, mais críticos, o cara tem que pensar aí na questão de striping, né? O ASM tem um algoritmo lá chamado SAME, né? Que na verdade ele implementa lá a distribuição dos dados, eles ficam igualmente distribuídos em cada disco, coisa que normalmente o RAID não consegue fazer no teu storage. Tá? Os dados estão divididos parcialmente, bonitinho em cada disco. Tá? Isso muitas vezes não ocorre. Às vezes você acessa as informações em um disco só do teu RAID quando ele está no storage. Tá? Adicionou um novo disco, o rebalanceamento é feito automaticamente. Você pode dar prioridade para isso no ASM. Eu quero que isso faça
com maior prioridade ou menor prioridade. Tem parâmetros que você configura para escolher se você quer que faça esse rebalanceamento mais rápido e vai piorar a performance dos sistemas, ou mais devagar e não piora a performance dos sistemas. Então o SM tem vantagens, mas será que você precisa disso? Seu ambiente talvez não tenha necessidade de ficar colocando e tirando discos. Quantas vezes você já fez isso? Né? Então talvez você nem precise tanto assim de ASM num single instance. É o meu caso ainda hoje. Tá? Eu pretendo migrar sim, mas ainda não tenho tanta necessidade. Eu vou falar o porquê. Né? A gente vê aqui alguns benchmarking também, de novo, entra aqui um benchmarking do Portilho, né? Ele botou lá também no site da Nerve. E a gente vê aí, ó, que ele fez um benchmark mostrando a diferença de performance lá do file system e do ASM. A gente vê que não teve muita diferença, principalmente quando você tem poucos usuários concorrentes. Ele mostra aqui, inclusive, que a diferença parece que foi menor aqui. Quando você tem 10 usuários, 20 usuários, 50, a partir de 100, por exemplo, ele mostra que a performance foi superior com a ASM. Abaixo disso foi inferior no Linux com partição ext4. E aí ele fez um outro benchmark. Aí ele comparou aqui o ext4, mas habilitando I/O assíncrono e Direct I/O, que é um I/O bem configurado no SO. Eu sei como fazer isso, eu peço para os administradores de sistema lá fazerem isso também. Então, meu I/O lá, pelo menos, está com essa melhor característica aqui do file system. Tá? Aí a diferença fica menor entre os dois. Tá? Então, tem que dar uma olhada aqui com calma, mas a diferença lá nos artigos mostra que fica melhor ainda entre o file system e o ASM. Né? Aqui, na verdade, agora eu estou comparando aqui o ext4 com assíncrono I/O e sem I/O assíncrono. Tá? Aqui fica melhor, e aqui a diferença com a SM fica menor quando você tem uma alta carga. Mas a gente percebe aqui, de um modo resumido, que o ASM fica melhor quando você tem uma grande quantidade de usuários. E eu também constatei isso. Tá? Quando eu fiz minha última migração para o Oracle 11G, a gente migrou para o 11G e migramos de máquina. Fui eu que fiz essa migração, e eu fiz um benchmarking também. Eu nunca publiquei isso no meu blog porque eu perdi as características lá, os detalhes mínimos lá do storage, da partição que a gente montou. Eu não peguei esses detalhes mínimos, por isso que eu não publiquei um artigo. Mas eu falei, vou aproveitar para falar isso nessa apresentação. Eu fiz vários testes aqui, eu fiz 3 tipos de testes. Né? Teste no direto, pegando lá, fazendo teste de performance com uma ferramenta chamada Swing Bench, que ela simula uma aplicação OLTP fazendo pedidos com 15 usuários. Então, o primeiro teste aqui foi com 15 usuários armazenando os dados no storage, depois armazenando os dados no disco local do servidor e depois armazenando no ASM, esse detalhezinho que eu perdi. Eu já não lembro mais, eu não fiz essa anotação, deixa eu ver se eu fiz aqui. Eu não lembro se o ASM estava no storage ou estava no disco local. Tá? Mas eu fiz o teste. E aí eu observei aqui, ó, que mesmo se tivesse em disco local ou ASM, a performance aqui não foi tão superior. Tá? A média de transações aqui, ó, eu tenho aqui as transações média por minuto, tem aqui os valores, as transações médias por segundo. Se for ver por segundo, a média está tudo igual. No storage, né? File system disco local, no ASM, com 15 usuários, depois fiz com 100 usuários, aqui o último teste, ó, transações por segundo, ó, deu pouca diferença, 99, 100, 98, tá? Então, assim, muita gente fala, vou migrar para SM por causa de questões de performance. Bom, será que você vai ter esse ganho de performance? E fazendo testes aqui, ó, batendo meu, com o do Portilho, ou você vai ver outros testes aí na performance. Se você tiver até 100 usuários concorrentes, por exemplo, talvez você não tenha esse ganho de performance que você imagina que você teria se você já tem o seu file system muito bem configurado, com I/O assíncrono, né? Com parâmetros lá que permitam melhor performance no teu sistema operacional. Tá? Então, quando eu fiz esse teste, eu falei, não vou migrar para SM. Tá? Não vi que vou ter ganho de performance, a minha carga média é menor que 100 usuários por segundo, né? Eu não vou ter essa concorrência, eu não vou ter esse ganho de performance, eu não migrei. E por que eu não migrei? Naquela época,
praticamente a gente tem uma equipe lá de hoje, estamos em 6 pessoas, mas a seção que eu trabalho, apesar de se chamar uma seção de banco de dados, a gente faz trabalhos diversos, não só de administração de banco de dados, a gente faz trabalhos lá de extrações de dados, estatísticos lá de informações do banco, e fazemos trabalho lá de BI também, tá? E tem mais alguns trabalhinhos lá de suporte em alguns determinados tipos de aplicações. A gente tem uma equipe de 6 pessoas para fazer tudo isso. Naquela época só tinha praticamente eu de DBA avançado para fazer isso. Tá? Hoje eu tenho praticamente um e um outro lá que está caminhando. Eu tenho um lá que já daria conta de administrar banco de dados Oracle, conhecer a SM, se aprofundar. Tá? Mas o meu principal problema lá seria trabalhar com a SM e não ter gente capacitada para dar suporte nisso. Então aumenta um pouco a complexidade você trabalhar com a SM. Todo mundo já está acostumado com file system. Né? E eu não tinha, além de mim, não tinha mais ninguém que ia saber mexer com a SM. Se desse um pau lá, se desse algum problema, só o Fábio saberia mexer naquilo. Então complicaria para o nosso ambiente. E foi mais um motivo que eu falei, não vou migrar para a SM agora. Vamos deixar tudo em file system. Na próxima migração, talvez eu já pense diferente também. Talvez eu já migre para a SM. Principalmente porque está crescendo o banco de dados, está crescendo a quantidade de aplicações. Tá? O meu cenário atual ainda não pede isso. Mas na próxima migração de máquina, talvez eu já considere também a SM. Tá? Então são alguns pontos aqui que eu estou explicando para deixar claro para todo mundo. Né? Tem gente que fala, vou ligar para a SM que vai ficar mais rápido. Teste, talvez não fique, né? Talvez não seja aquela maravilha que você imaginava que seria. Por quê? Você tem poucos usuários, você tem um ambiente pequeno, né? Você tem um ambiente médio, você não tem uma alta concorrência. Você pode ter até muitos dados, pode ser um grande banco de dados, mas você tem lá 5 usuários concorrentes, porra, você não tem um ambiente crítico, né? Com muita concorrência. E aí talvez você não sentiria esse ganho que o ASM poderia dar quando tem uma grande quantidade de usuários. Para finalizar aqui, agora falando de I/O, eu queria falar também de SSD, né? Hoje a gente tem a maior parte dos nossos bancos de dados aí em HDs, né? No storage ou na máquina local, mas o futuro é SSD. E a gente já sabe aí que SSD proporciona melhor performance e armazenamento. Tem alguns tipos de SSD que eles não são tão rápidos, principalmente para gravação, então tem que tomar cuidado aí com aplicações OLTP, com o tipo de disco SSD que você vai adquirir, né? Mas a gente vê aí, eu tenho um artigo lá também que eu publiquei sobre performance dos dados de índices em disco local e SSD. Eu tive performance a consulta que demorava 60 segundos, caiu para 30 quando eu botei em SSD, o índice, então caiu pela metade. Eu tenho uma experiência recente, que eu não publiquei no artigo, estou escrevendo ele aos poucos, está faltando tempo aqui, mas eu movi as colunas lobby dos sistemas mais críticos que eu tenho lá, para o disco SSD do servidor. E tudo que era crítico eu consegui mover para o disco SSD. O sistema principal, que era pior lá em termos de performance, por ler documentos, ele lia documentos em coluna log, toda hora o pessoal lá ficava movimentando processos, ele lia documentos, ele melhorou, eu fiz um teste de performance, dá para ver a leitura, comparando o HD com o SSD, o log no HD ele era X a performance. No SSD ficou 15 vezes menos X, então ficou 15 vezes mais rápido, tá? Então eu demorava 15 segundos, passou a demorar 1 segundo para ler o log no disco SSD no meu servidor. Tá? Então pensem e considerem cada vez mais SSD aí no futuro. Infelizmente ainda é caro, né? Por isso que muita gente ainda não bota todo o seu banco de dados em SSD. Eu vejo às vezes pesquisas que falam que não é muito confiável em termos de armazenamento, a durabilidade dele é menor, né? Não sei, já li isso, também não tenho certeza disso. Mas me parece que a durabilidade é menor, ainda é menor, talvez nos modelos mais recentes não seja. Tá? Mas considere, eu acho que o futuro vai ser a gente ter tudo em SSD por questões aí de I/O. Eu já tive experiência, por exemplo, de 15 vezes mais rápido a leitura de dados de arquivos grandes, né? Dados de coluna, uma coluna que contém documentos numa tabela. Né? É um dado muito grande, esses documentos normalmente têm megas, talvez dezenas de megabytes, e ele leu muito mais rápido. Eu senti a diferença de performance na hora que a gente fez a migração, eu entrei no sistema e eu vi, nossa, ficou um avião, né? A visualização desses documentos.
E aí eu fui testar, eu vi um PL/SQL para fazer o teste de performance e vi que ficou 15 vezes mais rápido. Eu falei, nossa, cara, muito, muito bom, muito bom. Eu fiquei muito contente com essa mudança. Né? Eu gosto de ver coisas do tipo assim, de ganhos de performance, trabalho de tuning, quando a gente vê e consegue medir o resultado na hora. E tem algumas pesquisas aí também que eu fiz. Esse cara aí, ó, do slide 36, ele mostra aí que ele colocou tabelas em índices, em SSD e log, ele também conseguiu ver o ganho de performance aí, principalmente quando aumenta a quantidade de transações. Vocês olhem isso daí com calma, né? Ele também conseguiu ver, constatar ganho de performance de tabelas e índices em aplicações transacionais em discos SSD. Aqui tem um artigo meu que eu falo sobre I/O no SSD também, tem um recurso específico do Oracle, que chama Database Smart Flash Cache. Você habilita alguns parâmetros no Oracle, ele vai fazer uma espécie de swap, né, em um arquivo do teu disco SSD. Então, quando a tua memória enche, ao invés de descarregar aqueles dados da memória e começar a fazer I/O físico de novo no disco, ele pode descarregar aqueles dados para um arquivo no teu disco SSD que você configurou, e quando ele precisar ler de novo aqueles dados, ele não tem mais na RAM, né? Mas ele tem no disco SSD. Ele vai buscar mais rápido os dados no disco SSD do que buscaria no HD. Então é um recurso que tem no Oracle a partir do 11G Release 2 e só funciona em Oracle Linux e no Solaris. Desculpa, só funciona no Linux da própria Oracle e no Solaris. Não dá para usar em outros sistemas operacionais. Até dá. Tem uma Gambia aí que eu pesquisei na internet, tem um cara que ensina, é um tailandês. Tá? O cara ensina a fazer isso, né? E eu montei um lab para fazer isso no Red Hat, funcionou. Tá? Mas não tenho coragem nenhuma de botar isso em produção. Tá? Não é homologado, não sei qual é a implicação disso. Tá? Mas praticamente o que a Oracle faz ali, acho que na hora que verifica, se você habilitar esse recurso, ela verificar que não é Oracle Linux, não é Solaris, ela não sobe o banco, ela não dá um startup no banco, é só isso. Aí o cara descobriu uma forma de enganar, né? Ele cria um scriptzinho lá, um shellzinho, que ele consegue enganar o Oracle no startup, ele acha que é Oracle Linux, e aí ele sobe o banco de dados com esse recurso habilitado no Red Hat. Eu fiz o teste e funcionou. Tá? Não recomendo que ninguém faça isso, não sei quais são as sequelas, né? Mas dá, a gente vê que dá. Mas não é, talvez numa Oracle nem. Se você tiver um problema no banco de dados, tiver feito isso no Red Hat, talvez você perca o suporte. Então não recomendo que ninguém faça isso. Tá? Mas é um recurso muito legal se você tiver Oracle Linux ou Solaris aí também para você melhorar a performance do teu banco com SSD. Melhorar o I/O, né? A gente está falando de I/O. E aqui tem algumas propostas para finalizar esse tema. Algumas propostas de I/O. Bom, você quer máxima performance? Pense em RAID 10, né? Se você tem discos, né, HDs no teu storage ou local, pense em RAID 10. Você quer economia? Pense em RAID 5. Né? Eu até comentei um dia aí no grupo, a gente tem uns grupos do WhatsApp aí no DBA Brasil, comentei que eu estava usando RAID 5. Aí foi o Regis, né? Também um dos organizadores aí do DBA Brasil. Quando ele viu o RAID 5, falou, pô, Parado, você ainda usa o RAID 5? Você não sabe que o recomendado é RAID 10? Falei, sei, perfeitamente. Estudei isso também, né? Do treinamento de tuning, tá escrito no Performance Tuning Guide, já folhei muitas vezes aquelas folhas daquele Oracle Performance Tuning Guide, mas como eu expliquei já, né? Eu já expliquei por que a gente usa RAID 5 lá no meu ambiente. Tá? Eu não teria espaço para ter todos os dados no meu storage se eu tivesse RAID 10. Eu não tenho necessidade também, eu não tenho uma grande quantidade de usuários concorrentes que talvez eu sentisse também uma diferença de performance maior para optar por RAID 10. Se você tem grandes ambientes, RAID, hack, não tenha dúvida, né? Bota lá RAID 10, gasta um pouco mais, bota SM, que eu falei agora, né? Mas se você tem pequenos, médios ambientes, por que não File System? Né? Então, são perguntas aqui para você refletir. Eu não quero dar uma fórmula, uma receita de bolo específica para você, eu quero dar questões aqui para você refletir. Né? E considere cada vez mais o uso de SSD. Tá? Porque a gente vê que melhora, eu senti na pele que melhora muito a performance aí de leituras. Né? Eu não testei ainda a performance da escrita no SSD agora, nesses lobbies que eu tenho lá hoje. E eu vou fazer esse teste, quando eu fizer esse teste eu vou publicar o artigo também lá no meu blog.
Bom, pessoal, terminei de falar de I/O aqui, seria a terceira dica, vou para a quarta, mas antes de ir na quarta, aí tem alguma questão, Cotrim? Tem sim, tem sim. Tem um tal de Ronaldo Garcia, é, Cara, é problema. ele manja pouco de virtualização, né? E aí ele falou o seguinte, né, que em ambientes virtualizados, qual a melhor forma de garantir o melhor I/O, visto que a caixa, ou seja, o storage, ele pode ter diversos sistemas e aplicações sendo utilizados ali, causando muito I/O. Ele já teve um problema com a I/O num banco SQL, né? A causa não era no banco, e sim no exchange que estava usando o mesmo storage. E estava bombando no storage, estava consumindo. Então ele pergunta, qual a melhor forma de garantir um I/O legal? Legal, boa pergunta. Eu brinquei, esse cara é problema porque eu já sabia que havia uma pergunta difícil. Então, legal, uma pergunta boa. E não é o nosso Ronaldo, não, né? Não é o Ronaldo do DBA Brasil, não. Né? Ronaldo É o Garcia? próprio. Ah, é o próprio? É o próprio. Então ele é problema mesmo. Então, agora eu falo. Então, vamos lá. Qual seria a melhor solução? Vamos falar de storage. Seria legal você ter os discos do banco de dados dedicados. Então você tem lá no storage 20 discos, pô, separa 10 para o banco de dados. Não mistura discos de banco de dados com discos do Exchange. Então, primeira precaução para você não ter problemas de performance. Porém, isso resolve o problema? Ainda não, isso melhora. Por quê? A gente tem normalmente nas storages um gargalo na controladora. Né? Então você tem uma controladora de discos que fica lá trabalhando nos discos. Né? Então normalmente você tem uma ou duas, ou talvez mais. Eu conheço storages aí, em média, a minha storage tem 2 controladoras. Então você tem no máximo ali 2 controladoras para operar naqueles conjuntos de discos. Então, o ideal, aí é uma questão aí também que eu não tenho conhecimento prático, eu só tenho conhecimento teórico e eu me aprofundei nisso também recentemente. Até o Regis aí do grupo aí nosso aí também me deu um suporte nisso, me indicou um cara que é especialista em storage. Eu falei com o cara para tirar essas dúvidas. O ideal aí nesses ambientes é você trabalhar, se for Linux, eu não sei como funciona em Windows, tá? Meu conhecimento em Windows é mais limitado na questão de servidores. Você trabalhar com multipath no sistema operacional. Então, com multipath no sistema operacional, você teria lá seus pontos de montagem ou seus LVMs, né, de banco de dados dedicados a uma controladora diferente da controladora do Exchange. Então, seria uma dica você isolar, né? Tentar deixar uma controladora lá separada para o Exchange, já para ele não usar as duas e prejudicar o banco de dados. Então, se fosse tudo em Linux, eu falaria para você, bom, os LVMs do banco de dados tem que estar numa controladora diferente do LVM lá do Exchange, senão o LVM do Exchange vai consumir as 2 controladoras e não vai deixar nada ali para o banco de dados, já que ele é o grande vilão de I/O. Né? Então seria isso que eu tenho para considerar dentro do meu conhecimento. Se você quiser complementar alguma coisa, pode complementar aí também, viu, Cotrim? Não, não. É o que você falou. Legal. Tá? Na verdade, foi um comentário também, de novo, do Vitor, tá? Vitor Júnior. Tá? Ele falou que em storage modernos, ele deu até o exemplo aqui do HP 3PAR, o fabricante recomenda a utilização de RAID 5 em detrimento do 10, né? Por causa da tecnologia de alocação dinâmica de hot blocks. Tá. Em ambientes Unix também, né? Unix, Linux, é interessante trabalhar no tuning de I/O no nível do SO. Como, por exemplo, habilitar o Direct, o Async I/O, também mexer no schedule de I/O, alterando o deadline, tá? Que é o que a Oracle recomenda, né? Legal, legal. Eu também fiz isso. Nos bancos que eu administro lá, eu achei alguns artigos pela internet aí que eu posso até passar para alguém, se alguém quiser depois aí. Eu tenho ele salvo nos meus favoritos na web. Depois, quem quiser procurar, tá lá no meu blog, no final do meu blog tem favoritos do Fábio Prado. Por ali vocês vão achar esse link dessas melhores dicas aí de I/O para configurar no Linux o melhor I/O possível para banco de dados. Eu segui aquele artigo e pedi para os caras lá de SO configurar aquilo no nosso servidor. Tá?
Então, vários parâmetros de kernel, algumas coisinhas ali para habilitar, por exemplo, o I/O assíncrono no servidor, para ter melhor performance no banco de dados.